Olá, eu sou a Eline Pássaro do canal Conecta Líder e o tema de hoje será sobre o estado de flow. Então a ideia aqui do vídeo é trazer um pouquinho sobre os conceitos aqui desse estado de flow, né? E quais são os elementos que compõem essa experiência. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, dê o like e ative o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse a nossa página. Lá tem todos os conteúdos num único lugar. Então a proposta do vídeo é trazer sobre o estado de flow, que foi um dos pedidos aqui dos nossos inscritos, para que pudesse explicar um pouquinho sobre esse assunto. Então eu trouxe como objetivo aqui para poder agradecer primeiro a ideia aqui sugerida aqui pelo Luiz, né? E segundo também para poder trazer o conceito aí que foi pedido. Bom, então falando sobre o estado de flow, ele surgiu ali na década de 70, mais ou menos, né? E ele pode ser conceituado como um estado mental, né, de quando a pessoa realiza uma atividade que se sente totalmente absorvida, né, numa emoção, prazer e atenção e sentimento naquela atividade. Então eu posso dizer que o estado de flow ele é caracterizado por uma imersão completa naquela atividade a ponto de não ter um sentido ali de espaço e tempo. Então quando eu estou nesse estado de flow completamente profundo ali, existe uma harmonia muito forte entre corpo e mente, a ponto do corpo ali e da mente esquecer dos próprios conflitos internos, né? E aí ficar totalmente focado naquela atividade. Quando estamos imersos nesse estado de flow, o sistema nervoso ele é tão interessante que ele acaba deixando ali de perceber, né, toda a parte de sentimento ali de sede, de fome, de sono, cansaço. Então o sistema nervoso ele deixa de ter esses movimentos aqui internos do nosso corpo e aí o ser humano acaba deixando de ter todo esse tipo de sensação e de emoção, de tão imerso que ele fica ali na atividade. Então a gente pode dizer que existem 8 elementos ali que configuram esse estado de flow. O primeiro elemento é a capacidade, né, do ser humano versus o desafio. O que eu quero dizer com isso, né? O desafio ele não pode ser tão elevado a ponto do ser humano se desestimular pela capacidade que lhe falta, ou tão baixo a ponto também dele se desestimular pela capacidade que ele tem a mais. Então tem que ser muito coexistente, né? Tanto o desafio quanto a sua capacidade. O segundo elemento são as metas claras, né? E o feedback sobre as ações. O que quer dizer isso tudo? Então a pessoa ela tem que entender ali qual que é o objetivo ali a ser trazido com aquela atividade, quais são as regras, né? E o que se espera ali dela para poder executar aquela determinada atividade. O terceiro elemento é a concentração total na atividade e no momento presente. Então o que significa isso, né? O ser humano ele fica tão concentrado naquela atividade e naquele momento e naquela execução que acaba deixando de gastar energia psíquica com qualquer outra atividade. Ele fica totalmente focado ali na atividade, né? E naquele momento presente. O outro elemento aqui é o sentimento de fusão entre a ação e a consciência. Então, o que isso significa? Aqueles movimentos, eles acontecem tão intensos, de uma forma tão natural e espontânea, que o ser humano, ele acaba deixando de ter essa percepção ali dos movimentos versus a sua ação, né? Então, isso acontece assim como se fosse de forma automática, né? A pessoa não percebe o que ela está fazendo, acontece muito espontaneamente e muito automaticamente todas aquelas ações para realizar aquela atividade. O outro elemento é a sensação de controle, né? Então tem uma certa sensação ali de controle sobre aquele estado de flow que está acontecendo ali com a pessoa. Também temos a perda da autoconsciência. Então o que significa a perda da autoconsciência, né? Então o ser humano ali com todas as suas características internas ali de consciência, ele acaba não tendo isso no momento do flow. Então ele se une de uma certa forma ali com o ambiente ou com as pessoas envolvidas ali naquela atividade que não tem essa distinção, né? A consciência ela praticamente não se distingue daquilo tudo que ele está vivendo. Também tem um sentimento de distorção ali do tempo. Então o que significa? Na verdade a pessoa ela fica tão imersa que ela não percebe
o tempo ao seu redor. Então, às vezes dá aquela sensação de que o tempo passou muito rápido ou o tempo passou muito devagar, né? Porque, na verdade, ela perde essa noção de tempo, como eu disse no conceito sobre o estado de flow. E tem o sentimento, né, ali de viver uma experiência autoélica. Então, o que é uma experiência autoélica? Uma experiência que ela se basta por si só, né? A finalidade da experiência ali, da atividade é ela mesma, né? E não tem uma finalidade posterior. Ela se basta ali por si só. Então, eu vivo essa experiência. Então, trazendo aqui, né, o flow, esse estado de flow, para ele acontecer, é preciso ter os 3 primeiros elementos que eu comentei, né, que é a habilidade versus a capacidade, né, a concentração total ali, né, e ter as regras muito bem claras ali da atividade em si. Então, para que o estado de flow aconteça, eu preciso ter esses 3 elementos, né, e os demais elementos que eu comentei, né, os outros 5, é como se fosse consequência desse estado de flow. Então, trazendo aqui uma experiência prática, daí, Luiz, eu pensei bastante, falei, gente, o que é que eu vivi como um estado de flow na minha vida, né? E aí eu comecei a pensar, e aí eu tenho aqui uma experiência que eu acho que faz sentido, né? Então eu gosto muito de música, né? Então eu adoro tocar, não que eu saiba tocar, mas assim, eu sempre tento meter as caras ali porque eu gosto bastante. E aí eu conheci, né, a minha irmã casou com uma pessoa que tocava num bloco e eu acabei, né, vivenciando ali dentro do bloco e comecei a tocar surdo. Então todos os carnavais eu ia lá pro local onde o bloco tocava e sempre que alguém disponibilizava ali o surdo porque tinha cansado de tocar, eu pegava e começava a tocar. E aí eu comecei a tocar ali o surdo, né, e essa pessoa que era casada com a minha irmã, ele acabava, né, me ajudando ali a manter o ritmo e tudo mais. Então, eu comecei a tocar, né, aquele surdo ali, e eu fui me envolvendo tanto ali no ritmo, naquele momento, que chegou uma hora que eu tava tão concentrada que a minha mão até começou a sangrar de tanto eu tocar. E aí eu só fui perceber quando a minha irmã chegou do meu lado e falou, Eline, você precisa comer. Aí eu falei, nossa, eu preciso comer. A hora que eu olhei no tambor, foi muito engraçado, né? Porque a hora que eu olhei ali no tambor, tava tudo cheio de marquinha de sangue ali da mão, né? De ficar segurando, né? Aí eu falei, nossa, minha mão, gente, tá sangrando, né? Aí eu falei, nossa, eu entrei numa imersão tão grande que eu deixei de sentir qualquer outra coisa, né? Eu simplesmente senti a música, né? Sentir o movimento, a música e todas aquelas batidas, né? Então, para fechar aqui, né? Então, o estado de flow é exatamente isso. É quando você entra na atividade de uma forma tão imersa que você esquece do todo, esquece do tempo, esquece praticamente você mesmo, né? Deixa de comer, não sente mais cansaço, não sente sede, nada, né? Então, é bem interessante porque eu acabo trazendo também, né? Toda uma produtividade, né? Todo um esforço que acaba sendo muito automático para execução ali da atividade, fora o prazer e a felicidade que isso me traz, né, quando eu entro nesse estado. Então é isso, ficamos por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e também nos siga nas nossas redes sociais e acesse a nossa página. Lá tem todos os conteúdos num único lugar. Somos do canal Conecta Líder e queremos que você seja um líder de sucesso.